O milionário, salvo pelo menino negro, que interrompe casamento e descobre plano da noiva mendiga. O salão irradiava luxo. Lustres de cristal pingavam luz sobre centenas de convidados elegantes, todos hipnotizados pela cena diante deles. Augusto, o milionário imponente, esperava ansioso por sua noiva, Viviane. Ela chegaria em poucos minutos. Diziam que Viviane tinha uma aura misteriosa, cabelo negro como a noite, e um olhar que misturava segredos e desejo. Todos comentavam: será essa mulher perfeita para o homem que tem tudo? Mas ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. De repente, um garotinho negro, magro e sujo, atravessou a imensa porta da mansão. Mateus. Ele parecia pequeno demais para estar naquele universo de vestidos caros, champanhe e sorrisos ensaiados. O burburinho congelou. Quem é aquele? Cochicharam. Antes que alguém conseguisse segurar o menino, ele correu direto para o centro da festa. Voz trêmula, mas cheia de urgência. Mateus gritou com uma força que cortou o silêncio. Augusto, a Viviane não é quem você pensa. Ela quer matar você. Um tremor percorreu o púlpito onde Augusto estava, onde o ouro e as flores ofuscavam as sombras do salão. O milionário ergueu o olhar, o coração disparado, sentindo um nó na garganta que o sufocava. Os olhares se voltaram para Viviane, que ficou pálida, olhando para Mateus com os olhos arregalados. A música parou. Só se ouviam sussurros carregados de medo e incredulidade. Isso é loucura, gritou um convidado. Mas o menino não se intimidou. Mateus conteve o choro e revelou detalhes que fariam tremer qualquer alma. O plano cruel de Viviane para se apoderar da fortuna de Augusto. A traição calculada. O veneno escondido no vinho da noite. A imagem da noiva perfeita esmoronava, revelando uma sombra sinistra atrás do sorriso ensaiado. No auge do caos, Mateus, tentando evitar ser agarrado pelos seguranças, tropeçou e caiu no chão. O frio do mármore queimou sua pele, e uma pequena ferida sangrava em seu joelho. Gritos irromperam no salão. Augusto correu até ele, sentindo uma mistura de medo e compaixão apertar seu peito. Alguém chame uma ambulância, ordenou, a voz firme, mas o corpo tremendo. No hospital, enquanto Mateus recebia cuidados, Augusto sentiu algo que ele não esperava. Uma conexão profunda. A coragem daquele garoto. Seu olhar sincero e a revelação de que ele sofria abusos em casa pelas mãos do padrasto Sérgio deixou o milionário dividido. Sim, ali, no frio hospital, um laço começou a se formar, frágil e cheio de esperança. Augusto decidiu cuidar de Mateus, não só para protegê-lo, mas para ajudá-lo a encarar os fantasmas do passado. Enquanto Mateus, entre lágrimas e palavras difíceis, começava a abrir seu coração em terapia, a nova companheira de Augusto, Helena, apareceu sorrindo com ternura e se tornou uma figura maternal brilhante para o menino. Juntos, eles começaram a sonhar alto, criar o Instituto Clara Luz, um refúgio para crianças como Mateus, vítimas de uma vida que não escolheram. O futuro, até então uma sombra, começava a se iluminar. Mas o caminho não seria fácil. Sérgio foi finalmente preso, mas a audiência judicial se tornou um campo minado de emoções explosivas. Lá, Mateus enfrentou seu medo e, num gesto surpreendente de força, decidiu perdoar seu agressor. Um perdão que não apagava as feridas, mas que mudava tudo. E agora, com um sorriso tímido, Mateus se prepara para um casamento. Não é o que você esperava. Não um casamento de luxo, mas a celebração de uma nova família, feita de coragem, afeto e segundas chances. E fica no ar uma pergunta devastadora. Será que o perdão basta
para curar um passado de dor e abrir caminho para um futuro seguro? Ou as sombras ainda escondem segredos que ninguém ousou revelar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mateus estava prestes a viver um momento que mudaria sua vida para sempre. O casamento era simples, marcado pela presença de novos amigos, amor e carinho. Mas no fundo de seu coração, o medo ainda ecoava. Quando as portas se abriram, revelando a nova família que havia construído com Augusto e Helena, ele respirou fundo. A vida parecia ganhar cor, mas a felicidade durou pouco. No meio da celebração, um estrondo cortou o ar. As luzes falharam e o silêncio se foi. Uma figura apareceu na entrada, carregando um ar de ameaça, que fez com que todos parassem, afundando no medo. Era Sérgio. Seu olhar penetrante encontrou Mateus, e por um instante, o mundo ficou em suspensão. O padrasto estava ali, e a vida de Mateus se transformou em pesadelo em um piscar de olhos. Eu vim buscar o que é meu, disse Sérgio, a voz grave fazendo eco na sala. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a murmurar, criando um turbilhão de perguntas. Mateus sentiu o coração disparar. Ele se lembrava de cada golpe, cada palavra cortante que Sérgio havia proferido. O sentimento de impotência o invadiu. A coragem que havia cultivado com Augusto e Helena parecia desvanecer. Mas, por outro lado, havia algo novo nele, uma determinação ardente. Você não pode fazer isso, gritou Mateus, com uma força que surpreendeu não apenas a ele, mas a todos ao redor. Eu não sou mais a sua vítima. A tensão subiu como um balão prestes a estourar. Sérgio começou a avançar, mas Augusto se colocou na frente do menino, criando uma barreira. Era um pai defendendo seu filho. As vozes se misturavam em clamor, e o ambiente se tornava caótico. Saia daqui! Avante brado, ordenou Augusto, os músculos tensos. O olhar de Sérgio, por outro lado, era um misto de raiva e ironia. Ele se voltou para a multidão e, com um gesto amplo, zombou. Olhem ele, um milionário que acha que pode salvar todos os problemas do mundo. Mas Mateus é meu filho, e isso eu vou provar. As palavras ocas de Sérgio reverberaram como um choque. Mateus paralisou. Os convidados se entreolharam, a incerteza pairando no ar. O que ele queria dizer com isso? Era verdade? Um filho? O que estava acontecendo? Não, gritou Mateus. Você não é meu pai, você nunca foi. A expressão de Sérgio escureceu. Ele olhou fixamente para Mateus, e a raiva se transformou em desdém. Ah, mas você vai perceber, disse ele, a voz baixa e ameaçadora, como se estivesse proferindo uma maldição. Tudo o que você acreditar ser verdade pode ser exatamente o contrário. Os convidados, chocados, observavam, sem saber se deveriam intervir ou recuar. O salão, antes repleto de risadas, agora estava em uma atmosfera de tensão insuportável. As máscaras de felicidade estavam se desfazendo, revelando as verdades obscuras por trás das aparências. Mateus sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele não podia deixar Sérgio ganhar essa batalha. Um grito ecoou pela sala. A voz de Helena,
que interveio, tentando criar um espaço de segurança. Você não vai levar Mateus. Aqui ele tem um lar. Ele é amado. Mas a reação de Sérgio foi rápida. Ele riu e gesticulou. A ironia era palpável. Se não pudesse seduzir Mateus de volta, ele destruiria o que havia criado. E antes que alguém pudesse agir, Sérgio lançou uma bomba que surpreendeu a todos. Eu sou o verdadeiro pai dele, disse, e cada palavra serviu como um golpe. O salão se transformou em um mar de murmúrios e expressões de incredulidade. Como isso podia ser? O que significava para Mateus, para Augusto e Helena? Mateus tropeçou diante da revelação. Um nó se formou em sua garganta. Não havia como voltar, e agora tudo estava em jogo. Ele olhou para Augusto, implorando por respostas, buscando uma saída. As sombras despontavam mais uma vez, revelando que a luta estava apenas começando. Havia muito mais em jogo do que eles imaginavam. Era o começo de um novo capítulo, mais obscuro e cheio de reviravoltas. E a pergunta que pairava no ar era: quem é realmente o inimigo? Mateus ficou paralisado diante da revelação. O salão, uma vez vibrante, agora se tornara um cenário de tormenta. As palavras de Sérgio se repetiam em sua mente como um eco aterrador. Eu sou o verdadeiro pai dele. O pânico corria pelo ar, e as testemunhas trocavam olhares de confusão, medo e incredulidade. O coração de Mateus batia tão forte que parecia provocar uma explosão no peito. Ele olhou para Augusto, buscando um fio de segurança, um indício de que não importa o que Sérgio dissesse, ele ainda ter fim. E então, algo se moveu na multidão. Um movimento rápido, uma figura conhecida que surgiu da escuridão. Nos fundos do salão, era Viviane. Ela não estava lá apenas como a noiva que todos aguardavam. Havia uma determinação intensa no olhar dela. E quando comentou sobre o que estava acontecendo, sua voz cortou o caos como uma faca. Isso não é verdade! Ela bradou, passando por entre os convidados, que abriram caminho, ainda paralisados. Mateus, olhe para mim. Você não tem que acreditar nas mentiras dele. Mateus tentou processar a informação. Como Viviane estava lá? E de repente, algo brilhou em seus olhos. Um lampejo de compreensão, de um lado obscuro que ele não tinha visto até então. Ela se aproximou de Sérgio, encarando-o com um olhar que misturava desprezo e desafio. Você não tem poder sobre ele, continuou, a voz firme. Ele já é livre. O salão hesitou entre sussurros e gritos, a atmosfera densa com a tensão. Mas uma sombra maior se desenrolava. Mateus sentiu que o chão estava prestes a desmoronar sob seus pés. Por que Viviane parecia tão segura? O que ela sabia que ele não sabia? Nesse instante, antes que qualquer resposta pudesse emergir, um grito cortou o ambiente. Uma mulher, entre os convidados, desmaiou. As luzes do salão começaram a piscar, como se o universo estivesse em desvio. E quando os olhos se voltaram novamente para o palco da confusão, Mateus viu o que mudou tudo. De noiva de Viviane, a luz refletiu uma pequena faca. O que era aquilo? Augusto também notou. Ele deu um passo em direção a Viviane, a expressão de proteção estampada no rosto. Mas então, o escândalo se intensificou. A mulher que desmaiou começou a atender, balbuciando, e com o esforço, apontou para Viviane. Eu vi ela colocar algo no vinho. Foi ela quem me mandou. Mateus piscou, tentando entender. Viviane era a verdadeira vilã neste jogo de crueldade? A traição estava disfarçada de amor? Não,
gritou Mateus, desmentindo a ideia. Isso não pode ser verdade. Mas as palavras da mulher dispararam como uma flecha. O rosto de Viviane escureceu, revelando um traço gélido. O salão agora parecia um campo de batalha, onde os sentimentos e revelações se chocavam. Mateus se virou para Augusto, buscando essa certeza que antes tinha, o reforço que sempre o fez sentir-se seguro. O que você acha que está acontecendo? Era a única pergunta que tinha em mente e precisava de uma resposta. Enquanto isso, Sérgio, aproveitando a confusão, começou a se aproximar mais, um sorriso macabro surgindo em seus lábios. O jogo estava mudando, e o que ele não havia percebido era que essa batalha não era mais só dele. Mateus, embora amedrontado, sentiu uma onda de coragem se levantar dentro de si. Ele não era mais a vítima. O salão estava prestes a explodir em caos. O que realmente havia entre Viviane e Sérgio? E mais importante, quem estava ao lado de quem nesta situação? As revelações estavam apenas começando e Mateus não tinha ideia do que mais estava por vir. Mas uma coisa era certa. As sombras não apenas escondiam segredos. Elas estavam prestes a ser arremessadas à luz. E enquanto todos respiravam sob a tensão do momento, a única pergunta que restava era: quem realmente poderia confiar? Mateus permaneceu paralisado diante da revelação de Sérgio. O ar pesado na sala agora estava prestes a implodir em caos. A maioria dos convidados estava sem palavras. O silêncio fez com que a tensão se tornasse palpável. Cada respiração carregava uma mistura de tensão e expectativa. Mateus sentia que o chão sob seus pés tremia e uma tempestade emocional se formava dentro dele. Então, Viviane, em um movimento rápido, se virou para Mateus. Havia uma intensidade em seu olhar que ele nunca tinha visto antes. Era como se tudo o que estava acontecendo tivesse sido planejado por ela. Mateus, você precisa acreditar em mim. Eu não coloquei nada no vinho. Gritou Viviane, a ansiedade estampada em seu rosto. Mas ao mesmo tempo, algo nele se partiu. Ele não sabia mais em quem confiar. Agosto se lançou para a frente, o instinto protetor tomando conta. Ele estava entre o Mateus e Sérgio, o coração acelerado e os músculos tensos. Todos observavam, retendo a respiração, o conflito daquele momento parecendo um filme de suspense. Você não pode simplesmente entrar aqui e afirmar ser o pai dele, disse Augusto, a voz firme. Mas enquanto falava, os olhos de Mateus se fixaram em algo que brilhava no pulso de Sérgio. Era um relógio, um que Mateus conhecia muito bem, um presente que toda a sua infância testemunhou. E um detalhe que estava guardado na memória. Sérgio, percebendo o olhar de Mateus, abriu um sorriso desdenhoso. Ah, você se lembra? Sim, o relógio que seu verdadeiro pai me deu. Sim, Mateus, eu sou seu pai. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O que Sérgio disse não fazia sentido, mas a maneira como ele falava, cheia de certeza, fez um calafrio percorrer a espinha de Mateus. O passado que ele pensou ter superado começou a se despedaçar. Não, isso não pode ser verdade. Mateus balançou a cabeça, mas já havia uma parte dele começando a se questionar. Então, em meio ao tumulto, uma outra mulher surgiu da multidão. Uma pessoa alta com um ar decidido. Era a amiga de Sérgio, Ana. Ela havia estado em silêncio até agora. Mas agora, com o olhar fixo em Mateus, começou a falar lenta e cautelosamente. Mateus, você precisa saber a verdade. Sérgio não é só quem ele diz ser. Ele não é seu pai. Ele é um ladrão. Ele se apropriou de você e de sua história.
Um sussurro percorreu a sala. Os convidados trocavam olhares confusos. Mateus sentiu o mundo girar. O que Ana estava dizendo não fazia sentido, mas a verdade parecia estar se moldando diante dele. O que você quer dizer? Perguntou Mateus, a voz quase um sussurro. Ana, determinada, prosseguiu. Seu pai verdadeiro, ele está vivo. E a única razão pela qual Sérgio quer você de volta é pelo dinheiro. Ele pensa que você ainda tem acesso à fortuna que seus pais deixaram. Você precisa ouvir. As palavras de Ana soaram como um trovão, ecoando na mente de Mateus. O que era real e o que não era mais. Ele sempre se viu como uma vítima, mas agora a imagem se tornava mais complicada. Sérgio, percebendo que o controle da situação estava se esvaindo, avançou com raiva. Cale a boca! Você não sabe do que está falando! Gritou, os olhos se estreitando. Nesse momento, um novo lampejo de coragem brotou em Mateus. Ele não era mais o menino que se escondia nas sombras. Ele levantou a cabeça e, segurando firme a mão de Augusto, disse: Se Sérgio é um ladrão, não pode me ter. A verdade é mais forte do que a mentira. Um grito de apoio surgiu entre os convidados, e a atmosfera se carregou de esperança. Mas a tensão ainda pairava, e uma pergunta crucial pairava no ar. Quem realmente estava manipulando quem nesta história repleta de segredos? A revelação de Ana levou Mateus a um precipício. Seu passado estava prestes a entrar em colapso, e ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. O que mais estava escondido nas sombras? Quais verdades ainda iriam se revelar? Neste jogo de poder e intrigas, a verdadeira natureza das relações parecia prestes a entrar em erupção, e a única certeza que Mateus tinha era que ele não poderia mais voltar atrás. Mateus permaneceu paralisado diante da revelação de Sérgio, o ar pesado na sala. Agora estava prestes a implodir em caos. As palavras de Sérgio reverberavam como um eco, e o pânico se espalhava entre os convidados. Ele não sabia mais em quem confiar, se deveriam temer a verdade ou a mentira diante deles. Então, o inesperado ocorreu. Uma súbita explosão de luz colorida irrompeu do fundo da sala, como fogos de artifício. Gritos começaram a ecoar, e todos se viraram para a entrada. A cortina de seda roxa, que adornava a porta, se abriu de uma vez, revelando uma figura que todos pensavam estar fora de sua vida. Tânia, sua mãe, aparecendo de forma dramática. Ela estava ofegante, com um olhar intenso e a expressão cheia de desespero. Mateus não conseguia acreditar. A mulher que ele sempre pensou ter perdido, que o abandonou na adolescência, estava ali, diante de seus olhos. Mateus! Ela gritou, o som de sua voz carregando uma mistura de amor e urgência. Eu vim para te salvar. As reações na sala foram instantâneas. O murmúrio substituiu o caos momentâneo. Sérgio recuou, um misto de surpresa e fúria estampado em seu rosto. Ana, a amiga de Sérgio, tornou-se a primeira a se mover, estendendo a mão como se quisesse impedi-la de avançar. O que você está fazendo aqui? Sérgio rosnou, a voz composta de raiva e incredulidade. Você não devia ter voltado. Mateus sentiu um turbilhão de emoções. Como Tânia poderia estar ali? A imagem da mãe negligente e distante começava a se desfazer, dando lugar a um novo pensamento. O que ela queria? Ele tinha tantas perguntas, mas o entendimento vacilando no fundo de sua mente. Eu precisei correr. Não podia deixar que você caísse nas garras dele, disse Tânia, apontando para Sérgio. Mateus percebeu seus olhos lacrimejando. Ali estava a mulher que ele tanto imaginava. Eu sei sobre seu passado.
Eu sei sobre seus planos. Não pode deixá-lo vencer. Você é mais forte do que isso. Ao ouvir aquelas palavras, uma faísca de determinação acendeu dentro de Mateus. O que ficou escondido por tanto tempo estava prestes a vir à tona. Mas antes que ele pudesse agir, Tânia surpreendeu a todos. Mateus, você precisa saber a verdade. Ela hesitou, abrindo a boca para falar, mas a tensão no ar era insuportável. Durban não é seu pai, mas ele é seu tio. O chão parecia tremer sob os pés de Mateus. As palavras de sua mãe cortaram o silêncio como uma lâmina. Tudo o que ele acreditava ter construído era um labirinto de incertezas. Não era apenas um passado de abusos e dor. Era uma rede de mentiras ainda mais profunda do que nunca poderia imaginar. E agora, Mateus sentia que cada revelação anterior se tornava insignificante diante daquela nova perspectiva. O olhar de Sérgio escureceu, um veneno misturado com pavor. Ele não considerava que a verdade poderia expô-lo da maneira mais crua. Essa é mais uma das suas mentiras, Tânia. Você sempre foi uma covarde, ele gritou, mas sua voz falhou e a raiva acumulada só fazia mais revérbero no ambiente. Mateus se encontrou em um beco sem saída, enquanto isso tudo acontecia. Por um lado, ele queria acreditar na mãe, sentir novamente o amor que ansiava em sua infância. Por outro lado, a traição estava ali, presente, traçando um caminho tortuoso. Eu não sei o que fazer, exclamou Mateus, a dor inchando em seu peito e a confusão fazendo sua cabeça girar. As lágrimas brotaram de seus olhos, o que realmente restava de sua vida até então. Nesses instantes, o ambiente carregado de tensão começou a se estilhaçar. Tânia, percebendo a fragilidade de tudo, reclamou a atenção de todos e, em um gesto extremo, puxou uma pequena caixa do bolso. As luzes da sala refletiram em sua superfície cobreada. Isso é isso que eu carrego, tem a resposta que todos estão procurando, gritou ela. Mas antes de conseguir abrir a caixa, Sérgio avançou, numa tentativa de proteger sua verdade mortal. A sala estourou em caos, e a pergunta ecoou na mente de Mateus. O que havia realmente dentro daquela caixa capaz de mudar tudo? O que mais estava escondido em meio a tantas mentiras? E, principalmente, quem realmente dominava a narrativa desse jogo traiçoeiro? As respostas agora pareciam mais distantes do que nunca, e Mateus não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Mateus estava paralisado, o olhar fixo em Tânia, sua mãe, com a caixa reluzente em mãos. O ambiente estava carregado, a tensão pulsando como um coração acelerado. Ele queria acreditar no que sua mãe disse. Mas como? Ela o deixara quando ele mais precisava. Por que agora? Tânia começou a se aproximar dele, a caixa brilhando sob as luzes do salão. A multidão a observava, sussurrando. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas, e ele notou que todos estavam divididos, alguns com uma expressão de choque, outros com medo, e muitos ainda perdidos em suas dúvidas. Mateus, eu aí. Tânia estendeu a mão. Eu sei que acreditei nas mentiras de Sérgio por muito tempo, mas agora precisamos da verdade. Mas antes que ela pudesse terminar, Sérgio, cada vez mais furioso, gritou. Você não vai fazer isso. Ninguém aqui precisa ouvir suas mentiras. Ele avançou 2 passos, o olhar fixo na caixa, igual a uma besta na presença de uma presa. Mateus sentiu um frio na espinha. O que havia dentro daquela caixa? Um segredo? A lembrança de algo que poderia mudar tudo? O pânico começou a tomar conta dele. As palavras de Sérgio ecoavam em sua mente, mas havia uma melodia diferente surgindo de seu interior, um desejo de verdade. Tânia respirou fundo e abriu a caixa,
revelando velhos documentos e uma foto amarelada. Ela segurou a imagem, tremendo. Mateus, essa foto, essa é você quando era bebê. Mas não só isso. Ela virou a imagem para a multidão. Veja, o nome na parte de trás. Mateus se inclinou para a frente, a ansiedade correndo pelo corpo. Ele piscou, tentando focar nos detalhes. Mas a imagem estonteante começou a se revelar. O rosto de um homem ao lado de sua mãe. Alguém que ele não conhecia bem. Ele sentiu uma onda de confusão. Sérgio não ficou em silêncio. Você não pode acreditar nela. É tudo uma encenação. Ele se virou enfrentando Tânia e tentando controlar o que se tornava uma explosão emocional. A verdade é que você nunca teve uma família. Você é um ninguém. Nesse momento, os assentos na sala tremeram. O chão parecia um mar de incertezas. O que estava acontecendo? Mateus olhou para Tânia e suas mãos começaram a tremer. Olhem bem. O que está escrito é o nome do verdadeiro pai dele. Tânia gritou, e as palavras cortaram. O ar como facas. É Rafael. O nome do verdadeiro pai de Mateus. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. Todos fitavam as revelações. Cada respiração parecia ecoar. O choque era palpável. Os murmúrios cresceram. Um redemoinho de perguntas e dúvidas. Sérgio, percebendo a tempestade se formando ao seu redor, avançou com força, suas feições transformadas por uma fúria quase animal. Isso não pode ser verdadeiro. O que você está insinuando? Tânia, agora com uma coragem inesperada, levantou o que restava da caixa. Não estou insinuando nada. Estou dizendo que você não é o que afirma ser. Você não é meu irmão, e Mateus não é seu filho. Um grito ressoou entre os convidados. Alguns olharam perplexos, enquanto outros sussurravam entre si. Mateus sentiu como se o mundo estivesse girando ainda mais rápido. Seu passado, seus relacionamentos, tudo o que conhecia estava desmoronando. Isso é uma loucura, gritou Sérgio, os olhos arregalados de desespero. Você nunca teve nada a ver com isso, Tânia. Mas antes que pudesse se defender, a luz do salão começou a piscar novamente e um estrondo ecoou, como se o próprio universo estivesse em colapso. No meio da confusão, convidados começaram a empurrar-se, buscando uma saída. O medo era claro e as verdades se combinavam como sombras em uma tempestade. Mateus, absorvendo cada palavra, percebeu que a verdadeira natureza dos relacionamentos estava mais distorcida do que jamais imaginou. Ele não sabia quem era, quem deveria amar ou até onde a verdade o levaria. E, no fundo, uma única pergunta pulsava em sua mente. Quem realmente estava manipulando quem nesse jogo traiçoeiro? O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Mateus estava paralisado, o olhar fixo em Tânia, sua mãe, com a caixa reluzente em mãos. O ambiente estava carregado, a tensão pulsando como um coração acelerado. Ele queria acreditar no que sua mãe disse, mas como? Ela o deixara quando ele mais precisava. Por que agora? Tânia começou a se aproximar dele, a caixa brilhando sob as luzes do salão. A multidão a observava, sussurrando. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas, e ele notou que todos estavam divididos. Alguns com expressão de choque, outros com medo, e muitos ainda perdidos em suas dúvidas. Mateus, Tânia estendeu a mão. Eu sei que acreditei nas mentiras de Sérgio por muito tempo, mas agora precisamos da verdade. Mas antes que ela pudesse terminar, Sérgio, cada vez mais furioso, gritou. Você não vai fazer isso. Ninguém aqui precisa ouvir suas mentiras. Ele avançou 2 passos, o olhar fixo na caixa,
como uma fera em busca de preservar seu território. Mateus sentiu um frio na espinha. O que havia dentro daquela caixa? Um segredo? A lembrança de algo que poderia mudar tudo. O pânico começou a dominá-lo, e as palavras de Sérgio ecoavam em sua mente. Mas havia uma melodia diferente surgindo de seu interior. Um desejo de verdade. Tânia respirou fundo e abriu a caixa, revelando velhos documentos e uma foto amarelada. Ela segurou a imagem. Tremendo. Mateus, essa foto. Essa é você quando era bebê. Mas não só isso. Ela virou a imagem para a multidão. Veja, o nome na parte de trás. Mateus se inclinou para a frente, a ansiedade correndo pelo corpo. Ele piscou, tentando focar nos detalhes. A imagem estonteante começou a se revelar. O rosto de um homem ao lado de sua mãe, alguém que ele não conhecia bem. Ele sentiu uma onda de confusão. Sérgio não ficou em silêncio. Você não pode acreditar nela. É tudo uma encenação. Ele se virou, enfrentando Tânia e tentando controlar o que se tornava uma explosão emocional. A verdade é que você nunca teve uma família. Você é um ninguém. Nesse momento, os assentos na sala tremeram. O chão parecia um mar de incertezas e dúvidas. O que estava acontecendo? Mateus olhou para Tânia e suas mãos começaram a tremer. Olhem bem! O que está escrito é o nome do verdadeiro pai dele. Tânia gritou, sua voz desafiante cortando a tensão do ambiente. É Rafael, o nome do verdadeiro pai de Mateus. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. Todos fitavam as revelações. Cada respiração parecia ecoar. O choque era palpável. Os murmúrios cresceram, um redemoinho de perguntas e dúvidas. Sérgio, percebendo a tempestade se formando ao seu redor, avançou com força, suas feições transformadas por uma fúria quase animal. Essa é mais uma das suas mentiras, Tânia. Você sempre foi uma covarde. Ele gritou, mas sua voz falhou. E a raiva acumulada apenas gerava mais revérbero no ambiente. Mateus se encontrou em um beco sem saída, enquanto tudo isso acontecia. Por um lado, ele queria acreditar na mãe, sentir novamente o amor que ansiava na infância. Por outro, a traição estava ali, presente, traçando um caminho tortuoso. Eu não sei o que fazer, exclamou Mateus, a dor inchando em seu peito e a confusão fazendo sua cabeça girar. As lágrimas brotaram de seus olhos, o que realmente restava de sua vida até então. Então, Tânia, percebendo a fragilidade de tudo, decidiu ser ainda mais ousada. Com um gesto extremo, puxou uma pequena caixa do bolso. As luzes da sala refletiram em sua superfície cobrada. Isso que eu trago tem a resposta aqui. Todos estão procurando, gritou ela. Mas antes de conseguir abrir a caixa, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz ofuscante rompeu do fundo da sala, como se uma bomba tivesse estourado em suas vidas. Gritos começaram a ecoar, e todos se viraram para a entrada. O pânico tomou conta, e a escuridão se tornou mais real. Quando a luz se dissipou, um homem alto e robusto apareceu. A presença dele era de autoridade e medo. Era Rafael, o verdadeiro pai de Mateus. E ele segurava uma arma, apontando-a para Sérgio. Afaste-se dele! Gritou Rafael, seu olhar penetrante mirando diretamente no focinho de Sérgio. O silêncio se instalou e o ar ficou tenso, como se cada batida do coração fosse uma contagem regressiva. Mateus ficou, em choque. As peças do quebra-cabeça, sempre tão confusas, começaram a se unir de maneira aterrorizante. Tânia e Rafael estavam ali, revelando um plano. O passado que Mateus pensou ter superado havia ressurgido em uma tempestade de revelações.
Sérgio, apavorado, recuou, mas o verdadeiro alvo parecia ser Mateus. As sombras dançavam ao redor deles enquanto as luzes piscavam, e o novo normal se tornava um pesadelo. A pergunta crucial ecoou na mente de Mateus. Quem realmente estava manipulando quem nesse jogo traiçoeiro? O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? E principalmente quem sairia vivo dessa situação? Mateus estava paralisado, o olhar fixo em Tânia, sua mãe, com a caixa reluzente em mãos. O ambiente estava carregado, a tensão pulsando como um coração acelerado. Ele queria acreditar no que sua mãe disse, mas como? Ela o deixara quando ele mais precisava. Por que agora? Tânia começou a se aproximar dele, a caixa brilhando sob as luzes do salão. A multidão a observava, sussurrando. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. E ele notou que todos estavam divididos, alguns com expressão de choque, outros com medo, e muitos ainda perdidos em suas dúvidas. Mateus, Tânia estendeu a mão. Eu sei que acreditei nas mentiras de Sérgio por muito tempo, mas agora precisamos da verdade. Mas antes que ela pudesse terminar, Sérgio, cada vez mais furioso, gritou: Você não vai fazer isso! Ninguém aqui precisa ouvir suas mentiras. Ele avançou 2 passos, o olhar fixo na caixa, como uma fera em busca de preservar seu território. Mateus sentiu um frio na espinha. O que havia dentro daquela caixa? Um segredo? A lembrança de algo que poderia mudar tudo? O pânico começou a dominá-lo, e as palavras de Sérgio ecoavam em sua mente. Mas havia uma melodia diferente, surgindo de seu interior. Um desejo de verdade. Tânia respirou fundo e abriu a caixa, revelando velhos documentos e uma foto amarelada. Ela segurou a imagem, tremendo. Mateus, essa foto, essa é você quando era bebê. Mas não só isso. Ela virou a imagem para a multidão. Veja, o nome na parte de trás. Mateus se inclinou para a frente, a ansiedade correndo pelo corpo. Ele piscou, tentando focar nos detalhes. A imagem estonteante começou a se revelar. O rosto de um homem ao lado de sua mãe. Alguém que ele não conhecia bem. Ele sentiu uma onda de confusão. Sérgio não ficou em silêncio. Você não pode acreditar nela. É tudo uma encenação. Ele se virou, enfrentando Tânia e tentando controlar o que se tornava uma explosão emocional. A verdade é que você nunca teve uma família. Você é um ninguém. Nesse momento, os assentos na sala tremeram. O chão parecia um mar de incertezas e dúvidas. O que estava acontecendo? Mateus olhou para Tânia e suas mãos começaram a tremer. Olhem bem, o que está escrito é o nome do verdadeiro pai dele. Tânia gritou, sua voz desafiante cortando a tensão do ambiente. É Rafael, o nome do verdadeiro pai de Mateus. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. Todos fitavam as revelações, cada respiração parecia ecoar. O choque era palpável. Os murmúrios cresceram, um redemoinho de perguntas e dúvidas. Sérgio, percebendo a tempestade se formando ao seu redor, avançou com força, suas feições transformadas por uma fúria quase animal. Essa é mais uma das suas mentiras, Tânia. Você sempre foi uma covarde, ele gritou. Mas sua voz falhou, e a raiva acumulada apenas gerava mais revérbero no ambiente. Nesse instante, uma explosão repentina cortou o ar, tirando todos do estado de anestesia. Um barulho ensurdecedor preencheu o salão. Ouvindo um estrondo, as luzes se apagaram, mergulhando a sala em uma escuridão total. Gritos ecoaram. Uma onda de pânico tomou conta da multidão. Mateus sentiu seu coração disparar. Ele não sabia se estava prestes a desmaiar ou se simplesmente estava paralisado pelo medo.
Todos se agitaram, tentando encontrar luz, proteções, algo que os mantivesse seguros. E então, em meio ao caos, uma voz familiar, quase etérea, começou a soar. Mateus, não! Era a voz de Helena. Ele virou a cabeça. Uma luz suave começou a iluminar o lugar, revelando-a com uma expressão de desespero. Seus olhos estavam arregalados e suas mãos tremiam. Há muito mais em jogo aqui, disse ela, o olhar fixo em Mateus. A verdade está se tornando uma arma. Você precisa ser forte. Mateus a encarou. Você sabia de tudo? Ele pensou em choque, sem conseguir colocar palavras. Então, no meio de toda a confusão, uma figura apareceu entre as sombras. Uma mulher alta, com cabelos loiros desgrenhados e um olhar frenético. Era Ana, a amiga de Sérgio. Seu rosto estava cheio de temor. Mateus, você precisa saber, começou ela. Mas antes que pudesse continuar, Sérgio, em um último recurso de fúria, atirou um objeto ao chão. Uma explosão de fumaça negra se espalhou pelo salão. Todos começaram a tossir. A visão se embaçou. A fumaça revelou um detalhe ainda mais chocante. Enquanto a sala era envolvida por um nevoeiro espesso, Mateus percebeu, em meio ao caos, uma figura se movendo rapidamente. Era Tânia, com expressão de desespero, mas ao seu lado estava outro homem que Mateus nunca tinha visto. Ele não apenas se parecia com Rafael. Ele era a reencarnação de tudo que ele tinha perdido. Não! Tânia gritou, conseguindo parcialmente se libertar da fumaça. Mas a angústia em seu olhar falava mais que palavras. Por favor! O homem revelou seu rosto para Mateus e tudo congelou. Era um retrato falado de seu pai verdadeiro, mas com uma expressão que daria apenas um impulso de reconhecimento. Mateus, sou eu. Sou seu verdadeiro pai, e tudo que você soube até agora é uma mentira. A revelação cortou o ar como um golpe baixo, e toda a sala se silenciou. Mateus se sentiu tonto. Ele encarou Tânia, Rafael e até Sérgio. Cada um representava uma peça de um quebra-cabeça insano, e ele não tinha ideia de como juntar tudo. A confusão envolvia seu coração. E uma nova pergunta começou a surgir. Quem realmente era sua família? O que era verdade, o que era ficção? E o que mais estava prestes a ser revelado nessa teia de enganos? O sorriso de um homem, que deveria ser seu pai, agora ressaltava a discórdia que se espalhava no ar. A sala, antes cheia de promessas e esperanças, se tornara um cenário de incertezas. E a única coisa que Mateus sabia era que a luta por sua verdade estava apenas começando. Mateus se sentiu quase tonto, encarando aquela figura que deveria ser seu pai. Rafael. As palavras ecoavam na sala, e a confusão dominava sua mente. Ele queria acreditar que tudo aquilo era verdade, mas uma parte dele hesitava. As emoções estavam à flor da pele, e o pânico era palpável. O que você está dizendo? Mateus questionou, a voz falhando. O olhar de Rafael, cheio de amor e desespero, parecia imediatamente familiar e alienígena ao mesmo tempo. Antes que Rafael pudesse responder, uma série de gritos irrompeu do fundo do salão. Todo mundo se virou. E Mateus viu um grupo de homens mascarados, armados e furiosos, invadindo a festa. A cena de alegria se transformou em um frenesi de confusão e gritos. Pessoas começaram a correr para os lados, buscando abrigo, enquanto a fumaça ainda se dispersava. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou um dos homens, brandindo a arma enquanto entrava. A voz, cheia de raiva e desespero. Ele olhou diretamente para Mateus, e por um momento, o mundo ao redor dele ficou em silêncio novamente.
O que estava acontecendo? A tensão estava no ar, quase palpável, e o olhar de Sérgio, antes cheio de confiança, agora se transformou em pânico. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, enquanto tentava se afastar dos invasores, como se não soubesse como se defender. Mateus observou, horrorizado, enquanto os intrusos se moviam rapidamente. Uma mulher entre eles apontou para Tânia, e as palavras cortaram como uma faca. "Você nos deu o que é nosso. Não temos tempo para jogos." Tânia começou a tremer, mas em vez de se recuar, ela deu um passo à frente. "O que você quer de mim?" A voz dela, apesar de trêmula, transparecia uma força oculta. O lugar parou novamente, como se todos estivessem segurando a respiração. Os homens riram. O som era cruel e destilava malícia. "Você sabe muito bem o que queremos. A fortuna e o controle. Você e o garoto têm algo que nos pertence." A revelação atingiu Mateus como um golpe físico. O quê? Fortuna? O que tudo isso significava? O olhar de Rafael se tornou intenso, e ele deu um passo à frente. "Ninguém vai tocar nesse garoto", disse a voz firme, mas Mateus viu a preocupação em seus olhos. Então, em meio ao caos, o homem mais próximo de Tânia puxou um pequeno dispositivo de dentro do bolso. Era uma bomba. "O tempo está acabando", ele gritou. Mateus olhou em volta, o terror invadindo seu ser. "Voltem", Rafael gritou, se colocando à frente de Mateus e Tânia, o corpo rígido em defesa. Mas não havia como voltar. As luzes começaram a piscar, e a sala se encheu de gritos. Algo na expressão de Sérgio mudou, um pânico sem paralelos. Ele rapidamente se virou, fazendo movimentos frenéticos, e seu rosto estava pálido. Eu sabia. Vocês não podiam ter feito isso", ele gaguejou, e as palavras flutuavam na sala cheia de tensão. Mateus reparou que Sérgio estava se afastando, quase correndo, como se estivesse fugindo de algo que ele havia causado. E nessa fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida apareceu na porta, emergindo das sombras. Era Helena, que estava na linha de frente da situação, mesmo com a fumaça ainda se dissipando ao fundo. "Todo mundo para fora!" ela gritou, a voz forte e resoluta. Agora! As pessoas começaram a correr em pânico, mas Mateus ficou paralisado por um momento. Ele precisou entender. Essa revelação repentina, a bomba, a fortuna, havia algo mais. Helena olhou para Mateus com olhos firmes, e ele percebeu que era a primeira vez que a via tão decidida. Então, num instante de pura agitação, a bomba começou a apitar, e o mundo de Mateus se desfez novamente. Ele não apenas lutava contra as emoções que borbulhavam dentro de si, mas agora também contra a realidade que se tornava cada vez mais caótica à sua volta. Ele se sentia sendo puxado em direções opostas. E enquanto o terror se espalhava, Mateus percebeu que cada revelação até aquele momento era uma parte de algo maior, mais sombrio. Uma pergunta atingiu-o com força. Ser possível que tudo fosse uma armadilha? O que realmente estava em jogo? E quando o tempo parecia estar se esgotando, aquele momento chamou sua atenção. Ele olhou para Tânia e depois para Rafael, buscando respostas em cada face. Ele ia tirar algo importante dessa confusão. Não importava o que isso significasse. E a única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Mateus se sentia dentro de um pesadelo, o momento em que Rafael, seu verdadeiro pai, havia entrado. Mudara tudo. O pânico e o caos tomaram conta do salão. Os gritos aumentavam e o tempo parecia ficar parado. O olhar de Helena, firme e cheio de determinação, brilhou em meio à escuridão.
Ela não estava disposta a deixar que tudo acabasse ali. Vamos! Gritou Helena, puxando Mateus para mais perto de si, enquanto a fumaça se espalhava ao redor. O som da bomba ecoava, e seu coração batia acelerado, como um tambor. Mateus respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu a força de sua nova família. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estavam Tânia e Rafael. Todos tinham um objetivo: sobreviver. A adrenalina corria em suas veias. Você precisa manter a calma, disse Rafael, enquanto encarava os homens mascarados que se aproximavam. Temos que sair daqui. Os intrusos pareciam cada vez mais ameaçadores, mas em vez de recuar, Mateus se sentiu tomado por uma coragem inesperada. A verdade estava ali, com ele. Espere, ele gritou, chamando a atenção de todos. Isso não é só sobre nós. Eles não podem vencer. A tensão no ar estava insuportável. Ele se virou para Sérgio, que cedia à pressão da situação. Você pode se juntar a nós ou continuar nessa loucura. Sérgio hesitou, a raiva se transformando em algo mais sombrio. Mas antes que pudesse reagir, Ana, a amiga de Sérgio, se adiantou. Mateus tem razão. A verdade está com eles, e vocês não têm poder aqui. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Dos homens, surpreso, olhou para Ana, questionando suas palavras. Aproveitando a fraqueza, Mateus levantou a voz novamente. A única coisa que vocês conseguirão com violência é mais dor. Nós já sentimos isso antes. Os olhares se entrelaçaram e os intrusos começaram a recuar. A tensão começou a se dissipar, dando lugar a um clima de possível redenção. Mateus sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seria possível encontrar um final diferente? A fumaça começou a clarear, e, no horizonte da sala, a saída se tornava visível. Tânia olhou para Mateus, e um brilho de esperança iluminou seus olhos. Vamos, no meu sinal, ela disse, unindo todos rapidamente. Uma contagem regressiva começou em sua mente. Com o último olhar, Mateus se lembrou de tudo pelo qual lutara. A liberdade, o amor, tudo o que desejava. Agora, ela gritou, e juntos eles se lançaram em direção à saída. O pânico explodiu ao redor enquanto os homens começavam a reagir, mas eram muito lentos. Mateus e sua família conseguiram se desvencilhar, levando-se uns aos outros em um abraço apertado do lado de fora. A luz do sol, brilhante e forte, refletia em seus rostos, como um sinal de que haviam deixado o passado para trás. Aquele dia os unira, de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Mesmo com os traumas, havia uma nova chance à frente. Conectados por laços de amor e coragem, receberam apoio uns dos outros. A batalha ainda estava longe de acabar, mas juntos eles enfrentariam qualquer tempestade. Enquanto observavam os homens serem encaminhados pelas autoridades, Mateus olhou para Tânia e Rafael. A relação entre eles estava apenas começando. Ele ainda tinha perguntas, dúvidas e medos, mas naquele momento ele sabia que tudo era possível. E agora? Mateus perguntou, o coração batendo forte. Agora nós recomeçamos, disse Tânia, um sorriso sincero iluminando seu rosto. E enquanto o mundo ao redor mudava, Mateus sentiu que a vida estava prestes a começar de novo. Mas no fundo da sua mente, uma pergunta ainda pairava. Que segredos a vida guardava ainda? O que mais ele precisava descobrir sobre quem realmente era? E antes que tudo se silenciasse, uma ideia fervilhante tomou conta dos pensamentos de Mateus. Ele não estava sozinho. Havia muita luta pela frente, mas eles poderiam passar por isso juntos. Assim como o mundo se enchia de possibilidades, eles também teriam suas oportunidades. Ei, antes de você se despedir,
preciso te lembrar de algo essencial. Se você chegou até aqui, você tem que se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer juntos. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você não vai querer que eles percam isso. Vamos manter esta história viva e pulsante.